Boa noite, meus amados. Graça e paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a vida de cada um nesta noite. Hoje, dia 15 de setembro de 2020, estamos mais uma vez aqui para chegar até você, falando ao seu coração através da palavra do Senhor, testificando aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e proclamando a palavra do Senhor ao seu coração. Espero que nesta noite você seja edificado pelo Senhor, seja alcançado por esse poder excelso do Senhor. Então fica aí ligado com a gente aí durante esse tempo. Nós vamos continuar falando um pouco mais a respeito do texto que nós estamos tratando sobre ele nas terças-feiras, a terceira e última semana que nós vamos tratar no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, uma série de 3 palavras que estaríamos trazendo aos irmãos. Nas 2 semanas anteriores nós trouxemos ao seu coração essa palavra. Agora nós estamos mais uma vez chegando até você para esse momento, tá bom? Então vamos lá, fica aí bem atento aí com a gente, tá bom? Então vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento em que podemos chegar até a presença dos nossos amados irmãos através dessa transmissão e podemos falar ao coração deles através da tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor possa revelar ao nosso coração os teus ensinamentos nesta noite, que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, ela penetre em nossos corações e produza realmente grandes transformações na nossa vida. Que estejamos realmente declarando através da nossa vida que o Senhor reina em nós, que Ele cuida de nós, que Ele sustenta a nossa vida, que Ele possa, ó Deus, estar derramando bênçãos sobre cada pessoa nesse momento, aqueles que estão aqui agora ao vivo, os que estarão
assistindo os vídeos posteriormente, cada um seja alcançado pelo poder e pela graça do Senhor Jesus Cristo, a quem nós oramos e entregamos agora as nossas vidas. Amém. Nossas boas-vindas iniciais, nossa irmã Marta Teixeira. Martinha, abraço para você. Irmão Enéas Oliveira. Machile Ramos, graça e paz. Irmão Enéas, boa noite. Minha sobrinha Kelly lá em Valadares, Deus abençoe. Machile, a imagem está preta, a camisa, meu rosto, olha se o rosto também tá, porque é a camisa que está preta aqui. Eu estou vendo, estou acompanhando a transmissão aqui através de um outro aparelho aqui e não está, a imagem está normal aqui para mim nessa outra transmissão. Então me falam aí se tiver, a gente vai tentar um ângulo melhor, porque aqui eu acho que o preto deve ser da camisa. Então dá uma olhadinha aí, fazendo favor, né? Muito bem, meus amados, vamos então ao texto da palavra de Deus desta noite, livro do profeta Naum, capítulo 1, no versículo 7, nós iniciamos, conforme eu disse, há 2 semanas atrás, e nós falamos sobre a época que Naum profetizou, já está tudo lá nos 2 vídeos anteriores, todo o contexto, né, o fundo histórico do profeta. Nós apresentamos os 2 vídeos anteriores, então assistam lá e vocês vão entender bem todo o texto. E nós estamos focalizando nessas semanas o versículo 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles ou os que confiam nele. Veja, primeira semana nós vimos a bondade de Deus, como essa bondade de Deus se manifesta em nossa vida, o que significa para nós declarar que Deus é bom e como nós vemos isso no dia a dia, na nossa vida, como nós percebemos a bondade de Deus e como também essa bondade nos afeta para que nós alcancemos também as outras pessoas. Semana passada nós vimos a segunda parte, que nos diz que Ele é uma fortaleza segura, uma fortaleza no dia da angústia. Nós mostramos ali a questão da angústia, como nós encaramos, como ela está presente em nossa vida, como é real isso em nós, como servos do Senhor, como homens de Deus, viveram e encararam essas angústias no passado. Vimos ali a questão de Davi, né? Como Davi viveu esse momento, a forma em que ele sofreu com a angústia do seu coração, as consequências na vida dele, e vimos também a restauração de Davi. E então nós acompanhamos durante aquela semana passada, entendemos essa questão, que significa essa fortaleza, né? Nós vimos naquela semana que a fortaleza é uma fortificação militar que era construída para a defesa durante tempos de guerra, e era uma forma de segurança para aqueles que ali estavam, para o descanso, para um refúgio diante das batalhas, das lutas, para renovar as forças e continuarem lutando. Então nós vimos na semana passada como é que isso se aplica então à nossa vida, a declararmos que o Senhor é a nossa fortaleza, e quando realmente nós estamos fazendo isto. E então nós vimos tudo isso então também na semana passada. Todos esses 2 tópicos que nós vimos, Deus é bom e Deus é uma fortaleza segura no dia da angústia, todos eles estão ali sustentados, corroborados com diversos textos bíblicos. Então você vai entender isso bem a partir dos textos que foram lidos ali e apresentados naquelas 2 semanas. Então
a minha orientação para você, para entender bem a palavra de hoje também, é você ouvir as duas outras anteriores, duas últimas terças-feiras. Todas elas se completam. Esse texto, cada um dessas manifestações do caráter de Deus, a bondade, Deus como fortaleza e o conhecimento de Deus da nossa vida, são textos que eles se completam em nós. É como se nós declarássemos assim: o homem é composto de corpo, alma e espírito. Ele depende dos três. Eles se completam. Um faz com que o outro possa existir. Um, junto com o outro, traz então para nós a completude de tudo isso na nossa vida. Então, quando nós vemos a bondade de Deus providenciando essa fortaleza segura para nós vivermos dela no dia da angústia, nós vemos um Deus que conhece cada um de nós. Ele sabe tudo aquilo que nós passamos. Ele conhece a angústia do nosso coração, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o nosso sofrimento, Ele conhece o nosso dia a dia, conhece aquilo que nós passamos, que ninguém mais sabe que nós passamos, mas Deus sabe todas as coisas, porque Ele conhece, o texto diz que Ele conhece todas as pessoas, conhece todos nós, Ele conhece aqueles que se refugiam nele, aqueles que se escondem nessa fortaleza. Ele conhece quem são essas pessoas. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida. Esse conhecimento de Deus é chamado dentro da teologia da onisciência de Deus. O Deus que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, e Ele é capaz de estar através da onipresença em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Ele é capaz de saber tudo o que está acontecendo em todo momento. Enquanto nós estamos aqui, Ele sabe aquilo que está no nosso pensamento, que está na nossa mente. Ele sabe aquilo que acontece comigo aqui, Ele sabe aquilo que acontece com você aí, Ele sabe tudo aquilo que acontece com as pessoas no mundo inteiro, porque Ele é um Deus que conhece todas as coisas. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito desse Deus que conhece todas as coisas. Então, vamos conversar um pouco a respeito disto. Ele conhece os que nele se refugiam. Aquele momento da angústia, você passa por ela, que você não encontra socorro em lugar algum, e você encontra socorro no Senhor. Ele sabe, Ele conhece. É isso que está dizendo aqui o texto da palavra de Deus. Ele conhece tudo, porque Ele conhece todos os nossos caminhos, conhece as intenções nossas. Ele sabe as intenções quando nós pronunciamos certas palavras, sabe as nossas intenções quando nós não pronunciamos ou apenas pensamos. Ele sabe todas as coisas, porque Ele conhece todos os nossos caminhos. Conhece todos os nossos caminhos. Abra comigo aí no Salmo 103. Salmo 103. Vamos ler aí, vamos acompanhar aí alguns versículos a partir do versículo 13 do Salmo 103. Salmo 103, a partir do versículo de número 13. Vamos ver aí, acompanhe aí comigo. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra que nós somos pó. Vejam que
Deus, Ele compadece de nós quando nós o tememos. Ele conhece a nossa estrutura, conhece até onde nós podemos ir, conhece até onde nós aguentamos, até onde nós toleramos as coisas que nos cercam. Ele nos lembra a cada dia da nossa estrutura. Qual que é a nossa estrutura? Pó. Pó que um dia vai voltar ao pó, mas o espírito volta para Deus. Versículo 15: porque o homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Veja o seguinte: Deus tem o domínio, o controle sobre todas as coisas. Ele domina sobre tudo, Ele domina as nossas vidas, Ele sabe a nossa estrutura, sabe a nossa limitação, Ele conhece todas as coisas, e o texto diz que pelo fato dele conhecer todas estas coisas, é que ele estende a misericórdia do Senhor de eternidade a eternidade sobre aqueles que temem ao Senhor. Meus queridos, entender esta forma de Deus nos conhecer nos fortalece a cada dia, nos traz o renovo na nossa vida, porque existem momentos que nós passamos na nossa vida que somente Deus sabe aquilo que está, aquela luta interior que nós travamos no dia a dia. Só Ele sabe aqui exatamente aquilo que nós sentimos. Não existe um aparelho, né, por mais sensível que seja, mesmo com toda a tecnologia, desenvolvimento da tecnologia nos últimos tempos, né, multiplicar da ciência, toda a capacidade do ser humano de estudar o corpo humano na sua quase integralidade, mas tem certos pontos na vida do ser humano que o homem não consegue chegar. E um desses é saber exatamente aquilo que nós sentimos, aquilo que está lá dentro de nós, aquilo que está lá no íntimo do nosso ser, que às vezes nós não conseguimos verbalizar, aquilo que nós não conseguimos declarar. Há momentos em nossa vida em que nós chegamos diante de Deus em oração e nós não conseguimos sequer falar qualquer coisa. Apenas no silêncio, o Senhor ouve o nosso silêncio. O Senhor ouve aquela dor do íntimo do nosso ser, porque Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a intimidade do nosso ser. Por mais que as pessoas convivam conosco, elas nos conhecem como nós somos mesmos. Por mais que você conviva com as pessoas, você não as conhece na totalidade, mas Deus conhece na totalidade. Às vezes nós vivemos em nosso dia a dia, nós até procuramos a ajuda, por exemplo, se você procura uma ajuda de um psicólogo para tratar de uma questão emocional que você está passando, ou um psiquiatra, ou qualquer especialidade dessa que trabalha com a mente, com os sentimentos, tudo, ele não vai saber o que você tem se você não abrir o seu coração e falar o que está lá dentro. O que acontece com Deus é diferente, nós não precisamos falar.
Antes de nós falarmos, ele já sabe todas as coisas. Vamos ler o texto daqui a pouquinho que fala sobre isso. Ele conhece tudo isso, meus queridos. Ele sabe quem nós somos. Por isso que o salmista diz, ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos limitados. Por isso é que ele cuida de nós a cada dia, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas frustrações, das nossas decepções, nas nossas derrotas, nas angústias que nós passamos. A forma como nós encaramos isto depende muito da forma como nós tememos a Deus. Então, por isso é que o salmista nos diz aqui que ele conhece tudo da nossa vida, conhece os nossos caminhos, conhece por onde nós passamos, onde nós estivemos durante o dia. Você não sabe por onde eu estive durante o dia, mas Deus sabe os lugares por onde eu passei. Eu não sei onde você esteve, o que você falou, o que você fez, com quem você conversou, o que você conversou, mas Deus sabe tudo isso que você fez. Como também Ele não sabe as coisas que eu pensei, que eu falei, a minha forma de relacionar com as pessoas. Ele sabe tudo aquilo que eu faço, porque Ele conhece exatamente aquilo que está no íntimo do meu ser, muito mais que qualquer profissional possa chegar ali. Conforme nós citamos aqui o exemplo da psicologia, da psiquiatria, mas ela depende, somos nós quem falamos, mesmo que entre palavras vagas, em que uma análise ela consegue suprimir palavras e expressões e formar um pensamento a partir de alguma coisa que nós falamos, mas nós precisamos expressar alguma coisa, enquanto diante de Deus nós não precisamos. Existem momentos que nós falamos muito diante de Deus, chegamos, falamos, abrimos nosso coração, mas tem aquele momento que nós chegamos diante de Deus e só em silêncio nós choramos, nós nos angustiamos, e mesmo que não haja uma palavra, Deus sabe, Ele está entendendo aquilo que está dentro do seu coração, porque Ele conhece todos os nossos caminhos, conhece os meus e os seus, e Ele é aquele que está disposto a nos auxiliar nas nossas dores. Por isso que o texto diz, na parte anterior da semana, que nós falamos semana passada, é a fortaleza que nós temos na hora da angústia. Porque, meus irmãos, na hora da angústia, se nós não tivermos um porto seguro para nos sustentar, nós fazemos besteira todo dia da nossa vida. Nós só não fazemos por causa desse porto seguro que nós temos. É Ele que nos dá essa segurança. Então nós precisamos, sim, desse Deus que nos conhece, sabe quem nós somos. Precisamos viver para esse Deus, abrir o nosso coração com Ele, mesmo que esse abrir o nosso coração não se verbalize, não transforme em palavras, mas nós chegamos diante dEle com os nossos pensamentos, no nosso silêncio, e Ele ouve o nosso coração, Ele ouve as batidas do nosso coração, Ele ouve o íntimo do nosso ser, porque Ele conhece todas as coisas. Amém? Vamos mais um pouco aqui, mais adiante aqui. Ele conhece os nossos caminhos, mas também, meus queridos, Ele conhece todas as nossas necessidades. Isso é muito precioso, meus queridos. Isso é muito precioso. Entender isto é algo espetacular na nossa vida. Saber que Ele conhece as nossas necessidades. Quantas vezes nós não conseguimos declarar as nossas necessidades, mas Ele já sabe todas elas. Mateus capítulo 6, no versículo 8, Jesus está ali falando sobre a oração, e Ele diz assim no versículo 8, Mateus capítulo 6, versículo 8, a segunda parte: porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então vejam,
vosso Pai sabe aquilo que nós necessitamos, mesmo que nós não venhamos a pedir, ou antes até de nós pedirmos. Sabe aquele tipo de oração que você tem? Você pensa que eu vou pedir para orar por isso. Por isso que a gente fala sempre aqui na igreja, né? Quando você apresenta o pedido de oração, a gente já sabe que Deus já ouviu isso antes. Às vezes nós vamos nas reuniões de oração que a gente fazia esse tempo atrás aqui, nas terças-feiras, né? Dava oportunidade às pessoas para fazerem seus pedidos de oração. Muitos faziam, escreviam, né? E às vezes na hora que nós íamos orar, às vezes eu esquecia de citar um ou outro, a gente estava sempre lembrando, está sempre lembrando a você que no momento que você fala com Deus, faz o seu pedido, que seja esse pedido verbal ou escrito para uma pessoa, para um irmão ou não, antes de você pedir, Ele já sabe disso. Por isso é que muitas vezes Ele nos socorre antes mesmo de nós falarmos. Quantas necessidades que nós temos que Ele nos socorre, sem que a gente fale nada sobre ela. Porque Ele sabe aquilo que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Isso aqui nos ajuda a entender uma coisa muito especial, meus irmãos, que para nós alcançarmos a solução do Senhor para a nossa vida, nós não precisamos de autoflagelação, como algumas seitas, né, fazem isso, né, se autoflagelam para Deus ouvi-los. Elias zombou dos profetas de Baal por causa disso, né, lá no Monte Carmelo, porque eles achavam que por se autoflagelarem, por gritarem, por fazer isso, Deus iria ouvi-los. Nas nossas orações, nós não precisamos nada disso. Não precisamos de gritar, não precisamos de autoflagelação, não precisamos de sacrifícios, de campanhas no monte, campanha de Israel. Nós podemos ir orar no monte, como nós oramos na nossa casa, oramos na igreja, na casa do irmão. Não tem problema nenhum você ir ao monte para orar. Não vejo mal nenhum em você fazer isso. Mas não que a sua oração lá vai ser mais ouvida do que quando você faz aí no seu quarto. Porque a ordem de Jesus não foi essa, foi quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e lá no seu quarto o Pai que te ouve, Ele vai te responder no secreto. Foi o que Jesus ensinou sua oração. Agora, se você quer usar outro lugar como esse lugar secreto, tudo bem, pode usar. Mas você não depende de campanhas, de pagar para isso, de entregar roupas para isso, de sal para isso, de lenço para isso, sei lá, toalha, vassouras. A gente ouve tanta coisa aí, né? Tanto amuletos que as pessoas estão usando aí, né, para serem atendidos. O que nós lemos na palavra de Deus não é isso. Isso não é verdade. O que a Bíblia diz é o seguinte: antes que nós pedirmos, antes mesmo de nós pedirmos, Ele já nos conhece, Ele já sabe o que nós precisamos. O que nós precisamos, meus irmãos, é exercitar a nossa fé. Precisamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência do Senhor a cada dia da nossa vida. Lá no Salmo 139, deixa eu ler com você 2 versículos aqui. Gostaria de ler mais, mas não vai ser possível, porque senão vai ficar muito longo. Eu tenho outra coisa para dizer ainda dentro dessa palavra, né? Salmo 139, eu quero que você leia, acompanhe comigo aí, a partir do versículo 2, por favor. Diz assim: olha, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos. Vejam o versículo 4: sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor já conhece tudo. Veja que coisa fantástica, meus irmãos. Antes de uma palavra ser proferida por nós, Deus já sabe. Sabe essa palavra que eu acabei de proferir para você?
Deus já sabia que eu ia dizê-lo para você. Isso é fantástico. Entender Deus dessa forma é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Porque assim como Ele sabe o que eu falo em termos de bênção para a sua vida, Ele sabe aquilo que eu falo que amaldiçoa o outro, que gera sofrimento no outro. Ele sabe tudo isso. Meus queridos, nós precisamos entender esse Deus que sabe todas as coisas. Antes que haja uma palavra na minha língua, o Senhor já conhece, Ele sabe todas as coisas. O versículo 3 diz que Ele sabe de tal forma que Ele cerca o meu andar, o meu deitar, conhece os meus caminhos. Ele sabe de tudo. Imagina se Ele fosse nos julgar a partir daquilo que Ele vê em nós. Mas Ele nos acolhe com o seu amor, com a misericórdia do Senhor. Por isso é que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Sua misericórdia não tem fim. É por isso que nós somos preservados. Porque se Ele fosse a avaliar por aquilo que nós falamos ou pensamos, não haveria solução para nós. Mas a misericórdia de Deus, por causa da misericórdia de Deus por nós, é que Ele preserva a nossa vida, porque Ele deseja que todos se arrependam, venham ao conhecimento da verdade, que todos se voltem para Ele. Ele deseja que você faça isso, meu querido. Por isso é que Ele te dá tanta oportunidade. Todos os dias na sua vida, Ele está te dando novas oportunidades. Conhece todas as nossas necessidades, sem que nós falemos sobre elas. Não tem nada que impede você falar sobre elas. Mas quando você vai falar, nada surpreende a Deus. Nada surpreende a Deus. Sabe aquele grito de socorro que às vezes você dá? Não surpreende a Deus. Às vezes você fala certas coisas que não deve falar, não surpreende a Deus, Ele já viu isso. Então isso nos leva a buscar uma medida de transformação da nossa mente para que nós saibamos dosar aquilo que nós falamos ou pensamos. Agora eu quero partir para a parte final aqui hoje com você, lembrando que o fato de Deus nos conhecer é bênção para nós. É bênção grandiosa de Deus para cada um de nós. É um grande galardão saber que Deus nos conhece. É um grande presente que nós temos saber que Deus nos conhece. Deixa eu ler com você alguns versículos na palavra de Deus. Salmo 84, versículo 12. Salmo de número 84, no versículo 12. Ouça bem que ele diz aqui, olha: Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Confiar no Senhor nos faz bem-aventurados. Confiar no Senhor, que conhece a nossa vida, nos faz felizes, realizados, bem-aventurados. Veja, às vezes nós confiamos nas pessoas para compartilharmos situações da nossa vida, mas nem sempre essas pessoas são confiáveis. Chega um momento que elas podem nos trair, os homens podem trair uns aos outros. Mas aqui o texto diz que aquele que põe a confiança no Senhor, por fato de Deus conhecê-lo antes mesmo dele falar alguma coisa, Deus já conhecê-lo, faz com que isso gere em nós uma bênção muito grande. Nós nos tornamos bem-aventurados, realizados, felizes por causa
da ação do Senhor, porque Ele conhece a cada um de nós, conhece os que confiam nele. Vale a pena confiar no Senhor, meu querido, mesmo que naqueles momentos mais angustiantes da sua vida, você não consiga expressar quantas vezes aquilo que você gostaria de expressar, mas não deixe chegar diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito. Diz a palavra de Deus, um coração quebrantado e contrito, Deus nunca vai desprezar. Chegue diante dele. Se você não conseguir falar nada diante dele, só chegue diante dele. Deixe ele ouvir os seus pensamentos. Deixe ele ouvir o seu coração. Deixe ele ouvir as suas angústias, as suas dores, e creia nele de todo o seu coração. A palavra de Deus nos ensina também, meus queridos, que nós precisamos a cada dia estar renovando essa nossa confiança no Senhor, dependendo dele, não duvidando jamais daquilo que Ele é e que Ele faz em cada um de nós também, não é isso? Salmo 144, no versículo 2, diz o seguinte: benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Ah, meus irmãos, quantas coisas maravilhosas Davi expressava nesse Salmo de Davi aqui, 144. Ele expressa do fundo do seu coração a forma como ele via Deus na sua vida: benigno, fortaleza, alto retiro, libertador, escudo. Ele diz o seguinte: eu confio, nesse eu posso confiar, nele a minha fé pode ser colocada, sim, eu posso confiar nele. Outro texto que eu quero ler com você, Provérbios capítulo 30, versículo de número 5. Provérbios capítulo 30, versículo 5, que nós lemos assim: toda a palavra de Deus é pura, e Deus é o escudo para os que confiam nele, para aqueles que nele confiam. Um outro texto que eu quero ler, o penúltimo desta noite, está em Isaías capítulo 12, no versículo de número 2. Isaías capítulo 12, versículo de número 2, que diz assim: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Será que você pode declarar isto? Eis que Deus é a minha salvação. Será que você pode proclamar isso agora diante dos homens, diante de Deus? Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, Ele é o meu cântico e Ele é a minha salvação. Declare isto diante dos homens, diante de Deus, diante das autoridades e poderes espirituais, quem Deus é na sua vida, e aí você estará se firmando a cada dia nele. E o último texto que eu quero ler com você está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo de número 3. Jeremias 31, versículo 3, que diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Glória a Deus por isto. Com amor eterno eu te amei. É o amor de Deus por nós, um amor eterno. Glória a Deus por isto. Com amor eterno eu te amei, e com amável benignidade eu te atraí. O Senhor nos atrai a Ele por causa da sua bondade, a sua benignidade, o seu amor, que nos sustenta a cada momento da nossa vida. Portanto, meus queridos, nesta noite eu convido você a valorizar mais a presença do Deus a quem você serve.
esse Deus único, verdadeiro, imortal, invisível, real, esse Deus que se revela em todas as situações da nossa vida. Descanse nele, entregue a ele a sua vida, confie no Senhor de todo o seu coração. O profeta Naum expressou essas verdades sobre Deus por uma experiência pessoal sobre quem era Deus para ele. Que Deus possa te abençoar nesta noite, meu querido, que independente das situações que você esteja vivendo hoje, confie no Senhor. Ele é bom, Ele é uma fortaleza na sua angústia. Ele conhece aqueles que nele se refugiam, aqueles que nele confiam. Conhece você, conhece todas as suas dores, conhece as suas angústias, e Ele prometeu te socorrer nas suas aflições. Ele nos disse, através do seu Filho Jesus Cristo, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que nós nunca estaríamos sozinhos. Creia nisto. Aprenda a lutar com o Senhor. Confie no Senhor, entregue a sua vida a Ele. Descanse no Senhor. Ame, honre, glorifique o Senhor a cada dia da sua vida, porque Ele não esquece de você. Então, não se esqueça dele jamais. Em momento algum da sua vida, não se esqueça dele em circunstância alguma. Amém? Que Ele nos abençoe e nos fortaleça nesse dia. Que Ele possa trazer-nos entendimento perfeito da sua palavra, que nós vivamos confiados no Senhor todo o dia da nossa vida. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus agora, colocando a nossa vida diante dele, descansando no Senhor, confiando nele a nossa vida. Senhor, esta palavra do Senhor, sua palavra é viva, a palavra é verdade, é eficaz, sua palavra não muda, porque o Senhor não muda, o Senhor é um único Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus e nós Te glorificamos, Pai, porque o Senhor é o mesmo Deus do passado, é o Deus do presente. Ó Pai, em nome de Jesus, recebe agora a nossa vida no altar do Senhor. Recebe, Deus, as nossas dores, as nossas angústias, aquilo que aflige o nosso coração, aquilo que causa dor no nosso ser, no nosso interior. Deus, em nome de Jesus, nos socorre, Pai, nos fortalece nesse momento, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, ser o nosso refúgio nesse momento, que a bondade do Senhor se expresse a cada dia em nós. O Senhor que conhece a totalidade do nosso ser, que o Senhor possa nos socorrer. Seja, ó Deus, o socorro bem presente na nossa angústia, Pai, em todo momento. Mas que a nossa fé jamais se abale, Deus, em nome de Jesus. Não nos deixe ter a nossa fé abalada em momento algum sequer, mas que sejamos renovados no Senhor, convictos de que só o Senhor é Deus, e só o Senhor governa todas as coisas, e só o Senhor nos fortalece e nos renova, Pai, em nome de Jesus. Faz a obra do Senhor agora, ó Pai, em cada vida, cada pessoa dessa que está ouvindo a Tua palavra agora, os que estarão ouvindo a Tua palavra depois, através dos vídeos, Deus, que no momento em que ouvirem a Tua palavra, que o Espírito Santo possa tocar no coração delas, para ter entendimento verdadeiro do Senhor e da palavra do Senhor, meu Deus. Que cada um possamos viver quebrantados aos pés da cruz de Jesus, para que dali venha a vitória para a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, entregando cada vida ao Senhor, cada pessoa que está enfermo, cada pessoa que está angustiado nesta noite, que está aflito, oprimido. Ó Pai, em nome de Jesus, vem em socorro dessas pessoas, Deus. Traz soluções para os problemas dos relacionamentos, problemas financeiros, desemprego. Ó Deus, e cada um, ó Pai, que o Senhor possa manifestar o seu poder, como cada um tem colocado diante do Senhor, mesmo que esses pedidos sejam silenciosos, sem que haja uma palavra. Mas, Senhor Deus, socorre a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos e glorificamos ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade desta noite
de chegar até essa pessoa nesse momento pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, antes de nós caminharmos aqui para o final, deixe-me lembrar também aos irmãos que nós começamos domingo a nossa reunião presencial, né? Lá no grupo WhatsApp da igreja tem lá todo o protocolo para participar. Você ainda não deu o seu nome, não fez a sua inscrição para participar, tem que fazer. Mesmo que você tenha vindo domingo passado e quer voltar domingo que vem, tem que fazer a sua inscrição. Manda lá no grupo ou manda para mim no meu WhatsApp, informando que você quer participar domingo à noite. Então, eu preciso desses nomes para inscrever essas pessoas, tá? A gente não possa extrapolar, o número, já temos um bom número de pessoas, então não demore para fazer isto, tá bom? Então fica aí o nosso pedido para todos vocês, tá? E os irmãos que estão participando conosco também do grupo de estudos bíblicos de teologia sistemática lá no Zoom, amanhã, 19 horas, tá? A gente tem o nosso encontro para continuarmos estudando ali também. As nossas palavras também de agradecimento às pessoas que chegaram depois daquele momento inicial. Maria de Lourdes Santos Oliveira, pastor Zé Walter, Deus abençoe, minha querida. O pastor Zé Walter esteja bem, né? Fez o exame hoje, esteja passando bem. A irmã Luzete Ferreira, Deus abençoe, irmã Luzete, sua vida. Irmã Fátima, Deus abençoe, Fátima, sua vida. Sueli Teixeira, minha prima Sônia Moretti. Sônia, que bom ter você aqui. Deus te abençoe. Um abraço para o nosso tio Antônio, né? Na velhice ainda darão frutos, né? Eles estão ali servindo ao Senhor de coração. No Maria José Rodrigues, por aqui também com a gente. Deus abençoe. A minha irmã também, Marlene Quirino de Carvalho, boa noite. A irmã Chile Ramos está aqui expressando aqui a sua fé no Senhor Jesus, né? Deus, a sua salvação. Amém. Maria de Lourdes Santos também, Sueli. Muito bem, a gente por aqui, outros que entraram, eu falei no início, né? Outros que chegaram, saíram, outros que estão por aí ainda, que eu não consegui achá-los aqui. Mas são todos muito bem-vindos sempre em nossas transmissões, tá bom? Domingo às 10 horas da manhã, online, à noite presencial, e também teremos online para aquelas pessoas que não podem vir, tá bom? Então, que Deus possa te abençoar, te guardar, te dar uma noite em paz e um novo dia, um dia de bênçãos e vitórias, que você possa viver com o Senhor Jesus. Honre a Jesus cada dia da sua vida, seja mais que vencedor, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, não é isso? Um grande abraço para todos, fiquem todos na paz, Senhor Jesus, nos falamos por aí e nos vemos também no domingo. Deus abençoe a todos. Salvador.